Pastor, muito obrigado por nos servir nessa noite. A gente estava trocando uma ideia aqui sobre as aulas que já passaram, e o intuito desse curso é ajudar aí uma parte da nossa galera a entender um pouquinho sobre as nossas vocações, nosso chamado. O pastor Fábio lá da Shalom falou com a gente na semana passada sobre mestre. Aí tem o senhor hoje falando sobre pastor. Vamos falar sobre evangelista, sobre apóstolo e sobre... Me falhou o outro agora? Evangelista, apóstolo, profeta. Mestre, profeta, isso aí. Então, o pastor Oca ainda, o pastor Joe, lá da primeira aqui, e o pastor Samuel ainda, e nós encerramos o nosso curso. Qual Samuel, pessoal? Pastor Samuel Coelho, da Metodista, lá de São Paulo. Estava aqui esses dias. Ele também vai nos abençoar aí com uma das aulas. Eu estava hoje de manhã numa reunião com o pessoal da Alameda, que vou pregar numa conferência deles. Eles pediram para ter um tempo de mesa com os pastores de juventude. Me contaram que o Samuel Coelho lá, né, que está na Metodista, que era daqui agora está em São Paulo, a gente foi pregar num culto lá de domingo na Alameda, mas estava tão forte a pregação, tão forte, que teve uma senhoria que infartou no meio da pregação lá. Nossa, mas tudo certo, em nome de Jesus, conseguiram atender a tempo lá. Falei, pô, mas o pastor nesse nível aí a coisa é diferente, né, Thiago? Olha aí, gente, ó, a aula vai estourar aqui, nós vamos sair daqui já vocacionado. Já. Espero que não aconteça comigo, né, porque daí não, o pessoal ainda fica com câmera... se alguém fazer alguma coisa com essa câmera fechada, a gente nem vai saber, vai cair lá, vai ficar todo mundo com a câmera fechada. Mas no final a gente abre para dar um oi para o senhor e agradecer aí também pela presença, por esse tempo que o senhor dedicou para nos servir nessa noite. Fica à vontade aí, pastorzão. Beleza, tamo junto, gente. Obrigado, Thiago, pelo convite. Desculpa até a demora nas respostas aí, mas, cara, com essa correria da semana passada, com semana de avamento e tudo mais, aí tava meio complicado, meio difícil, na verdade, mas aí a semana após ainda é um pouco mais pesada, mas agora já tá começando a equilibrar mais as coisas, né? Então, obrigado mesmo pelo convite, fico muito feliz de estar com vocês aqui, muito honrado, né, para poder ter esse convite. E essa igreja aí, especial, essa igreja de Deus aí, da Shalom, os pastores, os líderes, a gente tem um carinho especial aí por essa igreja. Eu creio que, como pastor aqui nessa cidade, uma das coisas que eu tenho como meta na minha vida é poder orar pelas igrejas aqui da nossa cidade, e a Shalom é uma das que eu sempre lembro de oração aí, para que Deus abençoe cada vez mais, cresça cada vez mais aí, e faça chacoalhar cada vez mais essa cidade aí. Não só o Xaxim, que no tempo do banco o pessoal chamava de Xaxim Giru, porque lá no Xaxim o banco tinha um prédio que os caras tinham até cerca, uns negócios lá de alambrado por cima, os negócios, e os caras falavam que parecia uma cadeia, né? Então, quando os caras falavam, chamavam que era o Xaxim Giru por causa do banco, não por causa do bairro, tá? Com todo respeito aí, pra galera não ficar ofendida, né? Pô, o pastor veio aqui já falou mal de nós. Não, é porque eu era bancário antes e tinha essa sede do banco do HSBC lá bem na BR lá, né? Se alguém lembra mais ou menos como que era o negócio lá, e tinha esses negócios, e no final das contas, uma vez eu passei pela frente e parecia mesmo cadeia mesmo, porque lá que era as reservas de grana, então os caras tinham que ser bem protegidos, mas tudo bem. Tá? Gente, Agora é Xaxim social, pastor. Não, é outro nível, né, cara? Subiu de nível agora, Tem o pessoal do Bacaxiri tem o Jardim Social, vocês têm o Xaxim Social aí, que é top, né? Bem diferente aí também, né? Mas, cara, a gente gosta muito dessa igreja. Eu lembro do último culto que a gente teve aí da semana de avivamento, aquele ano que teve o estádio ainda. Nossa, aquele culto foi top, tava lotada a igreja, né, galera? Empolgadíssimo. Eu lembro que a gente ficou correndo até para pegar mais cadeira na hora lá. A Ju tava aqui ainda também, não tinha saído ainda, né? Então, meus queridos, abençoe muito vocês, parabéns pelo trabalho. Pode contar mesmo com as nossas orações aqui, porque eu tenho convicção plena que o reino não é de competição, mas o reino é de unidade. E tem gente nessa cidade sobrando para todas as igrejas aqui representadas estarem lotadas e com fila para fora, tendo que fazer muitos cultos no domingo, no sábado, na sexta, de segunda a sábado, se precisar. E vai faltar lugar ainda também. Então a gente ora aí por um tempo novo, avivamento mesmo, em nome de Jesus, tá bom? Vamos entrar aqui um pouco mais já direto, senão também nosso tempo acaba complicando para vocês também só, para mim também, né? Depois até minha esposa dá uma chegada aqui já também, mas a minha filhinha já foi dormir, então agora está mais tranquilo. Mas entre os 5 ministérios, quando a gente olha, por exemplo, lá para esse texto de Efésios, quando Paulo vai falar sobre eles, antes da gente entrar nessa parte mais pastoral mesmo, eu não sei se vocês já viram, tem um livro muito interessante chamado Caminhos Esquecidos.
sei se alguém já viu alguma vez. Quem estava divulgando e até indicando bastante agora recentemente era o Douglas Gonçalves, com o pessoal do Digiscope lá e tudo mais. O autor, na verdade, é um pastor australiano, que teve uma experiência de 15, 20 anos ministerial, né, onde estava trabalhando numa cidade lá na Austrália, pegou a igreja de um tamanho e conseguiu fazer aquela igreja acabar crescendo bastante. Esse livro, ele começa falando sobre esse caminho esquecido que para ele, na verdade, ele trabalha várias figuras, né, e ele vai trabalhando primeiro uma figura que ele vai trabalhar com relação ao MDNA, que ele chama, e ele fala que todo cristão tem um mDNA que está escondido, esquecido e às vezes apagado no meio da igreja, no coração da igreja, porque a igreja são as pessoas, que é o DNA missionário. Não só no sentido missionário para outros povos, mas missionário para o meu próximo, que pode estar em qualquer lugar. E ele começa a trabalhar um pouco mais essa ideia, mas ele vai concluir, tanto nesse livro, mas como em outras publicações que ele vai ter depois, em outros livros, ele vai trabalhar bastante essa questão de um equilíbrio entre os 5 ministérios. Tá? Ele mesmo vai dizer, por exemplo, ele considera a Austrália como ocidental e não como oriental por causa da cultura australiana, que é muito mais para um norte-americano e globalizado do que se você pensar com relação aos asiáticos propriamente ditos, que acaba sendo bem diferente. Ele vai falar, por exemplo, na igreja ocidental, quando ele considera dessa forma, ele fala que para ele existe um desequilíbrio entre os 5 ministérios. Então ele vai fazer alguns gráficos, vai colocar, por exemplo, os 5 ministérios num círculo, vai dividir aqui, fazer uma bolinha no centro, como fosse Jesus, e vai fazer 5 pedaços nessa bolinha, como se fosse cada um deles sendo um desses 5 ministérios. E para ele a igreja vai crescer nesse formato. Ela vai sendo uma circunferência que vai crescendo e vai tendo 5 ministérios sendo atendidos. Mas para ele, no mundo ocidental, o crescimento da igreja para algumas dessas áreas ou alguns desses ministérios, ele não acontece na mesma velocidade do que outros. Por exemplo, ele mesmo vai falar que no Brasil, a parte de mestres e pastores, ela é muito forte, mas o profético não é algo tão forte assim. O evangelismo, mais ou menos, segundo ele lá, né, por exemplo, falando Brasil, falando agora, né, Ocidente de maneira geral, né, ele não entra num específico de avaliação por país, nem nada, então, né, é tão geral, aí os americanos sempre jogam a gente para baixo, né, então a gente tem que ficar mais feliz que a gente sabe que o Brasil, em algumas coisas, está até melhor nesse tipo de coisa, mas é muito interessante quando ele traz esse lado, porque no final das contas é uma verdade, realmente, né, a nossa origem, por exemplo, nós aqui como Igreja Batista, né, eu vejo que não só pela Semana de Avivamento, mas os batistas estão ficando meio chamuscados mesmo ultimamente aí, glória a Deus por isso, mas se a gente parar para pensar, o batistão bem brasileiro, né, brasileiro aqui em vários lugares do país, a gente sabe que é bem mais quadrado, bem mais limitado. Se eu falar do profético, então, nossa, não vou ter nem abertura para falar na igreja. A gente sabe que essa é a realidade, diferente das nossas igrejas aqui representadas, como de diversas outras também, né? Mas eu achei interessante quando eu fui dar uma olhada nesse livro, porque ele trabalha também a ideia de que ele começa a juntar, por exemplo, ao invés de eu pensar só com relação aos 5 ministérios dentro da igreja, as pessoas estão servindo, tá? Pastor, apóstolo com relação ao líder que lidera pastores, né? Ou congregações diferentes, o mestre o que ensina, saindo um pouco desse beabá ou mais simples, ele vai linkando as profissões das pessoas, mesmo profissões seculares, dentro também dos 5 ministérios. Então, por exemplo, com relação aos mestres, eu tenho os professores, tenho educadores, tenho várias profissões que se enquadram dentro da parte dos mestres. Com relação aos pastores, ele vai enquadrando, por exemplo, profissões que vão cuidar do indivíduo, cuidar da pessoa, as áreas de saúde, a parte da psicologia, recursos humanos, tudo isso ele vai enquadrando também dentro dessa área pastoral, que não é pastoral propriamente dita, mas tem uma semelhança no cuidado de pessoas, por mais que sejam de formas muito distintas também nesse processo. Com relação ao profético, que é o que ele vai dizer que falta mais realmente, por exemplo, no Ocidente, aí ele vai trabalhar a ideia um pouco diferente e vai trabalhar, por exemplo, além da oração, da adoração, a parte artística, musical, aquilo que sai, aquilo que é uma expressão de dentro do homem, seria essa parte também do profético.
tá? Ele não entra nos casos de vidente, coisa assim, porque ele não é nossa praia, né, gente? Daí complica também um pouquinho mais. Então a mãe de Ná tá fora dessa, né? Então é só para não deixar mais claro. Mas é legal porque ele dá uma visão diferente, porque a gente às vezes fica tão limitado, né? Com relação àquilo que a palavra está nos colocando. Tipo, não, isso aqui é só para igreja. Mas na verdade ele fala assim, cara, uma igreja equilibrada vai ser uma igreja que compõe os 5 ministérios, mas que também os 5 ministérios vão além da igreja e abençoam a sociedade também dessa forma. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a adoração ou sobre o profético, uma das críticas que eu particularmente tenho, uma das coisas que a gente tem vivido como igreja mais recentemente, toda igreja é natural e a gente tem uma influência externa muito grande com relação às músicas, né? E não tantas referências nacionais, por mais que isso tenha aumentado, graças a Deus por isso, mas tem muita gente, muito artista gospel que fica esperando sair qual vai ser a música da Hillsong, da Bethel ou qualquer outra música lá que vai bombar lá fora, que o cara vai conseguir o direito para poder fazer ela em português e bombar porque tá tocando versão, né? Mas o que a gente tem entendido como igreja, numa fase nova agora, com a juventude, a gente quer cantar a palavra, e a gente quer cantar as músicas que saem da palavra e as músicas daquilo que Deus está derramando sobre a nossa igreja, e não simplesmente replicar as músicas dos outros. A gente vai continuar cantando músicas que são de outras pessoas, a gente vai continuar tendo algumas versões de vez em quando, mas eu não posso simplesmente me acomodar e deixar de trazer esse lado do profético também de uma maneira um pouco mais forte, para entender o que é que Deus está derramando sobre esses corações até mais artísticos, que conseguem expressar aquilo que Deus está trazendo através de uma forma musical. E disso tem surgido algumas músicas novas ali pra gente na juventude, que a gente não chegou nem a publicar, a gente só canta na igreja, então no YouTube até tem, porque tá no culto da igreja. Não tá publicado, não tá nada, porque a gente tá vendo toda a questão legal, como é que faz, porque tem um monte de coisa, é direito, é o autor, para tentar fazer da melhor maneira possível, né? O mais correto possível. Mas olha só que forte, e quando eu penso na igreja, num crescimento integral dela, eu começar a pensar melhor. Será que como igreja a gente está conseguindo crescer e estamos sendo relevante nos 5 ministérios realmente? Ou talvez para a gente está mais forte um lado do que o outro, ou uma parte desses ministérios, e o que a gente pode fazer como igreja para tentar fazer com que isso possa ser equilibrado? Tem um outro livro, eu não sei se vocês viram, já fica a indicação também, que chama O Desenvolvimento Natural da Igreja. O autor é o Christian Schwartz. Ele criou um instituto de pesquisa cristão, na verdade, até. E esse que é o primeiro livro dele, se não me falha a memória, depois ele criou vários outros até, e algumas teorias diferentes. Ele faz uma pesquisa com mais de 1.000 igrejas em não lembro quantos países, são muitos países que ele faz essa pesquisa, e ele faz uma série de perguntas para entender por que algumas igrejas crescem mais do que outras. Ele faz isso para igrejas que não estão crescendo, para igrejas que estão até decrescendo, igrejas que estão estagnadas, e para igrejas que estão crescendo realmente também, ativamente. E é muito interessante, para quem gosta até um pouco mais de números, na verdade, né, de dados, até fica até mais forte, eu gosto um pouco dessas coisas, então talvez até por isso que me sobressai um pouco mais aos olhos, mas você consegue ter uma leitura mais prática de algumas coisas. E aí nisso, ele cria uma teoria dizendo que existem 8 áreas comuns para as igrejas que têm crescido, e quando essas 8 áreas são supridas, né, estão acontecendo, existe uma tendência, não é uma regra, que essa igreja esteja em um crescimento, né? E as igrejas que ele pesquisa com relação que estão crescendo, ele vai colocar ali um crescimento de 20 a 40%, mais ou menos, se eu não me engano. Tem alguns até mais, na verdade, anual, né? Ele vai falar, por exemplo, se a igreja cresce 10%, ela está decrescendo porque só a taxa de evasão e de pessoas que morrem já supre quase isso até, na verdade, né, durante o ano. Então, muito interessante. Ele vai até trazer, uma igreja que tem 30% das pessoas ativas ministerialmente é uma igreja que tem uma tendência a crescer bastante, porque a realidade, no meio batista, agora falando, é de 8 a 10% só das pessoas que frequentam, que são realmente ativas, e o restante é só consumidor da fé, vem no culto, participa, até dá o dízimo, mas não quer nenhuma responsabilidade. Se falar em liderança, o cara foge. A gente vive isso, tem gente que não quer saber, né, o cara tá ali, ele é bênção, ele ajuda, mas na hora que você fala pro cara querer assumir alguma coisa, o cara foge
Nossa, mas não tem conversa, a gente sabe o que acontece. Então, muito interessante, e aí ele vai trabalhar uma ideia de um balde com aqueles baldes antigos, né, como se fosse um balde de madeira, que tem várias tábuas que seguram esse balde e algumas anuelas que vão envolver. Então, pensa naqueles baldes antigos de madeira que tinham círculos de ferro ali que segurava nessas anuelas, tipo esses barris de vinho antigos assim, né? E ele vai trabalhar que essas anuelas, essas madeiras, é como se fossem essas 8 áreas, né, de crescimento da igreja, e à medida que Deus é quem dá o crescimento. Então, você tem o balde, Deus derramando a água e dando o crescimento, mas eles têm essas madeirinhas que deveriam estar equilibradas, mas se uma delas está mais baixa, aquilo limita o crescimento da igreja, porque Deus está derramando e aquilo está vazando. Então, por exemplo, algumas dessas áreas, né, entre, por exemplo, o trabalho em grupos pequenos é uma das áreas que ele entende de igrejas que crescem, que tem que ter um trabalho de grupos pequenos. Célula, grupo pequeno, do grupo familiar, seja qual for o nome. A estrutura física da igreja é um limitador de crescimento caso não seja atendido. Um estacionamento, o templo que comporte as pessoas. Então ele vai trabalhando essas coisas. E uma das coisas que ele trabalha muito forte também ah, é a parte da liderança. Se tem um processo de formação de líderes forte. Depois você pode dar uma olhadinha nas pesquisas dele, mas são 8 áreas que ele vai trabalhar, que podem estar limitando talvez o crescimento de uma igreja. Mas entre tantos livros, deixa eu entrar direto aqui nessa parte da gente com relação a aquilo que o Thiago pediu para a gente conversar um pouco mais. Não que isso que a gente conversou não faça parte, que acho que até acaba sendo uma boa introdução, na verdade, aí para a gente também começar a pensar. Mas há um tempo atrás eu estava fazendo um estudo. Uma das áreas que eu tenho trabalhado aqui na juventude, a pedido do Michel, é muito essa parte também, além do que eu já faço, né, pastoralmente com o pessoal que são os jovens aqui nossos, pós-faculdade, essa parte de processos e às vezes repensar alguns processos e entender algumas coisas. E aí um tempo atrás eu estava preparando um estudo até um pouco mais grosso, assim, mais denso, baseado no Novo Testamento e nas cartas paulinas principalmente, para entender qual que é esse papel dos bispos, pastores ou presbíteros, né, naquilo que vai falar com relação a talvez a gente pensar num processo de líderes, supervisores e nessa pegada, nessa área ministerial que seriam os pastores realmente, né? E aí eu peguei uma série de cartas de Paulo para entender, na verdade, como que Paulo pastoreava, porque assim, nossa referência de pastor é claro que é Jesus, é o primeiro e tudo mais, mas quando eu venho para uma outra geração, né, como por exemplo Paulo, que tem o referencial como Jesus, como nós temos, eu consigo entender como é que agora, não só o próprio Jesus, que era homem, mas também era Deus, mas alguém que era só homem, conseguia fazer para continuar abrindo igreja e trabalhando, e às vezes ficando por aqui, daqui a pouco indo para um outro lugar, e todo esse processo que ele exercia. E esse termo, né, que a Bíblia vai colocar, o episcopos, né, que é o bispo, o pastor, o presbítero, na verdade ele significa supervisor. E esse supervisor tem a responsabilidade de supervisionar os trabalhos da igreja. São vários os textos que vão falar um pouquinho sobre isso aí também. E o presbítero em si, quando ele aparece na palavra, ele vai ter um termo com relação não só ao supervisor, mas como um ancião, alguém que já é mais experiente. Até Paulo usa esse termo, né, de presbitério a primeira vez ali em 1 Timóteo 4, no versículo 14, quando ele não se refere a uma denominação, mas um conjunto de presbíteros que estão numa assembleia e que lá iam ordenar agora Timóteo para o trabalho ministerial de verdade, que eram para ser pessoas maduras, com sabedoria espiritual, e maduras aqui não necessariamente quer dizer só de idade, mas de tempo de cristianismo, porque eu posso ter uma pessoa de idade que acabou de se converter e ainda é neófita, né, que ainda não é madura na fé também, que tem sabedoria espiritual, experiência aí ministerial. E duas referências para mim muito fortes nesse processo, até com textos que são muito interessantes aí, que vão trabalhar para a gente, é a figura para mim de Timóteo e de Tito. Tanto em Timóteo no capítulo 3, em 1 Timóteo no capítulo 3, do 1 ao 7, como Tito 1, do 5 ao 9, a gente vai ver as qualificações aí para um supervisor, um líder, um pastor, na verdade, né? E é interessante porque quando a gente junta os dois textos, a gente vai ter 17 qualificações diferentes aí que esses dois personagens vão receber, trazidas diretamente de Paulo. E a primeira qualificação que eu vejo com relação a essa divisão era que primeiro tem que ser alguém que é irrepreensível.
Alguém que tem uma vida bonita, que não é que alguém que não erre, é o cara que erra, percebe que errou, se arrepende, pede perdão e deixa aquilo resolvido. A questão do irrepreensível é não ter nada, não ter rabo preso, né? Como o pessoal, o linguajar mais popular diz aí, não ter nada que ficou no passado, que não foi resolvido. Aí vai falar sobre ter apenas um cônjuge, ser alguém sóbrio e temperante, ser prudente e modesto, ser alguém que é hospitaleiro, que esteja apto a ensinar, que não seja dado ao vinho, que não seja violento, que seja amável, que seja alguém pacífico, que não seja avarento, que não queira ter ganhos próprios aí nesse caso, que tenha uma família que é temente a Deus, que não seja novo na fé, ou neófito, esse termo que a palavra vai usar algumas vezes, que tenha um bom testemunho com aqueles que são de fora. Então, mesmo que eu não seja um pastor de tempo integral e esteja trabalhando secularmente, que as pessoas de fora do trabalho possam até não concordar, talvez, com o estilo de vida que eu tenho, cristão, mas eles me veem como alguém que é referência. Alguém que seja justo, alguém que seja santo e alguém que retém a palavra de Deus, ou que guarda a palavra de Deus no coração, como o Salmo 119 vai dizer, que guarda a palavra para não pecar. E no final das contas eu vejo que uma das coisas que falha muito para a gente é a gente conseguir conhecer realmente a palavra e aí a gente guardar a palavra no coração para entender os direcionamentos de Deus com relação ao chamado, com relação ao ministério. E todas as vezes que eu vejo, cara, eu estou em dúvida, eu não sei, eu estou com uma crise de fé, eu preciso fazer com que o Senhor seja, sim, o meu primeiro refúgio, e não mais simplesmente um tempo de solitude, não mais simplesmente o isolamento, não mais simplesmente algum tipo de pecado, ou algum tipo de comida, ou qualquer outra coisa para poder lidar com alguma decepção, mas eu preciso voltar para a palavra, eu preciso voltar para ter um tempo com o Senhor de verdade aí, e aí as coisas são completamente diferentes. E quando eu olho para as introduções e os finais das cartas paulinas, eu consigo perceber um processo diferente da maneira como Paulo acompanhava as igrejas e os líderes dele. Então, por exemplo, uma das coisas que era comum de Paulo entre as cartas era que ele orava pelas igrejas e por todos os líderes que ele acompanhava. Será que a gente, nessa figura de supervisor, líder, pastoral, porque afinal de contas nós temos os pastores, aqueles que são ordenados, que são os pastores da igreja, dos ministérios aqui, das igrejas representadas, mas na nossa visão, os líderes também exercem uma função pastoral. Um líder de célula, um líder de grupo pequeno, ele está pastoreando aquele grupo. Ele pode não ser um pastor propriamente dito, mas ele tem essa função pastoral. Então, da mesma maneira, desde o pastor, presidente da igreja, até esse líder, né, esse pastor de um grupo menor ali também, a gente precisa tomar isso de exemplo. Então, por exemplo, a primeira coisa que Paulo tinha em comum entre as suas cartas é que ele orava pelas igrejas e pelos líderes que ele acompanhava. Por exemplo, 1 Coríntios 1, versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo. Filipenses 1, versículo 2. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Colossenses 1, versículo 2. Orando sempre por vós. 1 Tessalonicenses 1, versículo 2. Fazendo menção de vós nas nossas orações. 2 Tessalonicenses 1, 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Ou 1 Tessalonicenses 3, o 10, noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. E são tantas as coisas que a gente vai identificando, não vou ficar lendo todos os textos de cada área aqui, porque é bastante coisa, depois eu posso mandar essa apresentação aqui para vocês, daí vocês conseguem pegar os detalhes, porque só falando a gente está tentando correr, anotar, eu sei que é mais difícil. Mas a segunda coisa que Paulo tinha em comum nas suas cartas é que ele sempre tinha líderes com ele. Ele sempre estava discipulando. E às vezes a gente tem uma impressão errada do discipulado. Que o discipulado é um negócio que eu tenho com uma pessoa e vai ser o resto da vida. Nós vemos como a nossa igreja e como Paulo me fazia, a gente acredita num multidiscipulado. Que eu posso começar caminhando com mas tem um outro líder, um outro pastor, uma outra pessoa que me ajuda numa outra área e eu não preciso ter um único discipulador. Então Paulo, ele trazia as pessoas nas viagens e estava com ele e diversas vezes ele citava
quem estava com ele em cada viagem, porque isso é como ele trabalhava para ensinar na prática as pessoas com quem ele estava formando e preparando. Em terceiro lugar, ele dava instruções e repreensões quanto ao trabalho. Então, ele trazia para perto, ele orava, mas ele também dava instruções de coisas boas, e quando ele via alguma coisa que ele não gostava, ele já dava lá um puxão de orelha, não por raiva, não por nada, mas para ensinar e a pessoa poder caminhar da maneira correta realmente, né? De diversas formas aí também, tá? Ele cuidava dos líderes, então diversas vezes ele vai falar, por exemplo, que ele lembrava das lágrimas de Timóteo, ele lembrava e pedia para que Timóteo mantivesse acesa a chama do chamado que Deus tinha colocado sobre a vida dele, ou ele falava até para que pudessem visitar os irmãos das cidades onde eles tinham pregado, para poder ver como é que eles estavam indo, como ele fala em Atos no capítulo 15, e ele vai trabalhando essas coisas com relação ao cuidado. Eu posso até estar distante, eu posso até estar em outra missão, mas eu continuo não só orando, mas cuidando dos líderes com quem eu já investi e ainda tenho alguma responsabilidade também espiritual. E uma das coisas que eu acho admiráveis em Paulo é que, além dele orar, né, cuidar, ensinar na prática, né, nesse formato, Paulo trazia alguém para preparar, mas ele trazia não para ficar com ele para sempre. Paulo formava para enviar. Eu vejo como pastores, como igreja, eu formo para enviar. Então, eu posso enviar pessoas para ministérios da igreja local, não é um problema. Eles podem continuar comigo, talvez, o resto da vida, mas eles têm função ministerial. Mas uma das coisas mais bonitas do ministério é quando eu formo alguém para enviar essa pessoa para abençoar um outro país, para abençoar um outro bairro, para abençoar uma outra frente. E eu vejo que tem muito líder que tem uma visão diferente, que eu vou formar para ficar todo mundo aqui, para ninguém sair, e aí tá tudo certo e tudo mais. Gente, não tem maior alegria do que você ver alguém que você pastoreou, cuidou, formou, e o cara entendeu um chamado ministerial para algum outro lugar do mundo, e você ter o privilégio de mandar essa pessoa para lá, e a pessoa ter as marcas, né, do tempo que viveu com você, das marcas da igreja, e levar isso para um outro lugar e abençoar uma outra região, né? Então, por exemplo, em Tito, Paulo vai dizer, ó, por essa causa eu te deixei em Creta, e esse era o ministério de Tito, na ilha de Creta. Ou, em Tito, no capítulo 3, vai dizer, quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, ele vai enviando pessoas para ajudar no ministério em alguns momentos também, de alguns dos personagens aí de quem ele cuidava. E uma última forma que eu vejo de comum é que Paulo tinha um vocabulário muito específico para trabalhar e para lidar com os seus liderados. Ele era muito afetivo, na verdade, família mesmo, porque nós somos família de Cristo, irmãos, irmãs, pais e filhos na fé aí também. Em alguns textos, Paulo vai chamar de filhos e vai fazer algumas comparações. Então, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 2, versículo 7, ele vai dizer, ó, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos com vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. E no versículo 11 e 12 também desse mesmo capítulo, que é o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, vai dizer, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus próprios filhos. Essa é a referência que Paulo vai colocar com relação ao tipo de trabalho pastoral. O pastor Pascoal até estava uma vez, não sei se foi numa mensagem, foi numa conversa que eu ouvi isso, ele tinha ido fazer umas consultas com uma psiquiatra, né, cristão também, e aí, pelo peso que é às vezes, né, você está ouvindo tantas histórias, aconselhando tanta gente e tudo mais, assim, e aí foi interessante porque nessa consulta, esse médico, né, esse psiquiatra falou assim, ó, pastor, você tem que se afastar um pouco das histórias, né, das pessoas, talvez cuidar para não se envolver demais nisso. Ele falou, ó, por exemplo, no meu caso aqui, como profissional, como psiquiatra, nós, para tentar evitar esse tipo de coisa, um envolvimento, a gente não atende familiares, amigos, pessoas próximas, né? E aí o pastor Pascoal ficou pensando e falou assim, tá, mas como é que eu faço se na igreja que eu pastorei eu só tenho irmão, amigo, gente que eu vi nascer, casei, ajudei em várias fases da vida? E o psiquiatra não sabia responder. E sabe, o chamado pastoral, seja para alguém que está liderando uma célula,
ou para alguém que um dia talvez vai entender um chamado de tempo integral ou parcial, como pastor realmente ordenado e tudo mais, para mim ele é completamente desumano. Até eu vi uma pesquisa, eu acho que foi da Exame alguns anos atrás, se não me falha a memória, que o sacerdócio religioso, como a revista chamava, ou pastorado, né? Ele era a segunda profissão mais estressante do mundo. A gente só perdia pro pessoal de TI, que é tudo sem prazo e tudo mais lá, que o negócio é complicado mesmo. Aí, dependendo da empresa que o cara trabalha, o cara não sobra cabelo, nem sobrancelha, mas o cara arranca tudo mesmo. Mas me fez pensar muito, na verdade, porque, cara, mas por que que é tão desumano? Por que que é tanta correria e você tem que estar disponível e tem que ajudar e abençoar e tudo mais e tal? E sabe, um dia eu estava orando e Deus falou, olha, o pastorado, esse chamado, ele é desumano porque ele não é feito para ser realizado pela força humana. Ele é feito para ser realizado na força do Espírito. E se eu exerço o pastoreio na força da carne, é estresse, depressão, abandono e qualquer coisa pior do que isso que pode vir depois da nossa vida. Mas todas as vezes que eu vejo as minhas limitações, busco tentar ter uma vida equilibrada, eu preciso ter isso também, cara, as coisas são completamente diferentes. Se eu vejo que foi Deus que me chamou, é Ele que vai suprir, é Ele que vai fazer as coisas acontecer, porque no final das contas eu consigo entender que por mais que o chamado é algo tão abençoador, servir a Deus, e isso é uma coisa importantíssima, por favor, não esqueçam disso. Servir a Deus é privilégio, servir a Deus não é peso. E nesse caso, tanto no pastorado, como um voluntário da igreja, uma área técnica, eu vejo que às vezes as pessoas estão servindo a Deus com peso, com pesar. Ah, tá pesado demais, pastor, não tô aguentando, não tá dando para cara, então acho que você tá fazendo a coisa errada. Por quê? Eu provavelmente estou fazendo a força da carne, estou buscando reconhecimento, quero ser mais visto, quero ser lembrado, ou qualquer outra coisa que pode vir a partir disso. Servir a Deus é privilégio, não é peso. É uma bênção que a gente faz com amor de verdade ao Senhor. E uma das coisas que eu vejo, até com relação aos pastores, né, nesse caso, e líderes de uma maneira geral, é que por causa da correria e das coisas que a gente vive como igreja, né, e tudo mais, cara, é uma loucura, é um negócio doido, tanta coisa, daqui a pouco já está corrido, aí vem o pastor sênior e pede para a juventude entrar no negócio lá da igreja toda no domingo, você, meu Deus do céu, já não tem tempo, a gente vai ter que fazer, e entra e vamos embora, porque afinal das contas a juventude é essa força da igreja mesmo aí também, né, para continuar desenvolvendo, trabalhando, crescendo e tudo mais. Mas eu vejo que um dos desafios do ministério pastoral é a gente ter uma vida equilibrada. Porque quando eu olho para Jesus, que é o meu maior exemplo, né, de como ser um homem, ou um pastor, ou ser qualquer profissional, eu vejo alguém que era 100% homem e 100% Deus. Mas no nosso mundo, na nossa realidade, uma pessoa que trabalha aí 8 a mais horas por dia, normalmente a tendência é o cara entregar uns 70, 80% do trabalho, 10% para a família e 10% para o resto. E o desafio do equilíbrio não é saber quanto que eu entrego a menos no trabalho para entregar um pouco mais em casa, mas é olhar para cima, porque a força tem que vir do alto para fazer isso, e falar, cara, então para ter uma vida equilibrada cristã, eu preciso entregar 100% do meu trabalho, eu preciso entregar 100% na minha casa, eu preciso entregar 100% na igreja, eu preciso entregar 100% aonde quer que eu vá. Por quê? O desafio da vida cristã é um desafio de equilíbrio, porque não adianta nada. Não, então agora eu já sei, eu vou num acampamento aí nas férias, vai ter lá 12 cultos e vou sair de lá e vou estar com crédito de cultos, então eu posso faltar 12 vezes na igreja depois. Não entendeu nada, gente. Não é assim que funciona. Né? Não é igual, é mesmo que eu dormir, né? Não, então eu vou dormir aqui hoje 24 horas, vou passar uns 3 dias acordado depois. Também não funciona, gente. Não é assim que as coisas acontecem. Mas tem gente que acha que dá para ter uns créditos aí para poder gastar depois. Não é assim. Porque é relacionamento, é dia a dia, é intimidade, é secreto. E se a gente não consegue entender essa questão do equilíbrio, em um outro ponto muito forte, agora não só no pastoral, mas para a vida cristã, é a excelência. Tudo que nós fazemos, como Filipenses 3,14 vai dizer, nós fazemos com excelência porque a gente não faz para homens, mas faz como se fosse para Deus. Então, quando eu prego, é como se eu estivesse pregando para Deus, não só para homens. Quando eu cuido de uma pessoa, e aí
quando eu estou trabalhando, o que você faz, não importa o que você faça, se eu entregar o meu melhor e fizer como for para Deus tudo que eu faço, as coisas são completamente diferentes e a percepção cristã é diferente no mundo, porque as pessoas vão olhar para vocês, meu Deus, por que que esse cara, tipo, nesse modo agora, nesse final de ano que a gente está só administrando em trabalho, o cara continua produzindo, o cara continua rendendo, o cara continua fazendo? Qual que é a resposta? Cara, porque meu chefe aqui é Deus. E eu, para ele, eu vou dar meu melhor sempre. E aí a nossa percepção é diferente. Tanto que eu estava até conversando com a minha esposa esse tempo atrás, e a gente tá com uma filhinha de 1 ano e 2 meses, né? E na dinâmica de tentar arrumar as agendas e troca aqui, troca lá, porque minha esposa também trabalha, ela é maestrina da orquestra aqui da PIB, da nossa igreja, então tem uma agenda bem corrida também. Então a minha sogra tem ajudado e tal, mas ela falou, pô, mas algumas vezes eu não me sinto produtiva, não me sinto trabalhando, ou até eu, às vezes, numa troca ou outra, para ter que ficar, para ir para uma reunião e tal. Pois agora esse horário eu podia estar escrevendo, podia estar atendendo e tal, mas tem que ficar aqui cuidando de uma criança. Mas quando eu paro para entender e ver que eu preciso entregar o 100% meu em todas as áreas e fazer tudo que eu faço com excelência, o ministério que Jesus tem para minha vida também passa pela esfera do cuidar de uma criança, trocar uma fralda, educar, porque uma das áreas que a gente viu ali em cima que Paulo coloca para o ministério é também ter uma família que conhece o Senhor. E aí, se eu não dedico tempo para isso, não adianta eu querer cobrar depois algumas coisas também. Por isso que eu vejo que tem que ter uma vida tão equilibrada em cada esfera da vida, mas o equilíbrio do alto é o equilíbrio do 100%. Não é o modo administrativo. Eu não sei você. Deus não me chamou para administrar nada. Deus me chamou para fazer as coisas acontecer, para crescer e a coisa caminhar a partir disso. Se Deus chamou você para administrar, na dinâmica celestial, administrar não é o que Deus tem. Quando eu olho para a parábola dos talentos, eu vejo aquele que ficou com medo. O que o cara faz? Enterra. Mas o cara que multiplicou, o Deus pega e dá até para ele, porque à medida que você entrega, você tem mais confiança do teu chefe, no caso Deus, o teu chefe aqui na terra, ele vai dar cada vez mais coisa porque ele sabe que você consegue dar conta daquilo que você acabou recebendo, né? Então, acho muito importante a gente lembrar privilégio, excelência e a gente poder dar o nosso melhor em tudo que a gente faz aí, tanto pastoralmente como em todas as áreas da vida, como em qualquer profissão aí da galera que está participando hoje, que você pode estar exercendo também. Então, gente, muito importante isso. E entre as dinâmicas, naquilo que nós trabalhamos aqui na nossa igreja com a juventude, a gente está numa fase de transição, né, entre o pastor Pascoal e o Michel, e eu também estou transicionando com o Michel para assumir a juventude. Isso ainda vai mais um tempo ainda, mas a gente já está por trás já trabalhando. E quando chegar a hora vai ter a Assembleia da Igreja para isso acontecer, e a Assembleia, né, como a Igreja Batista vai votar, mas a Igreja tem trabalhado, caminhado para trazer essa proposta. Então hoje já estou, além de pastorear a galera ali da pós-faculdade, que é o nosso maior grupo hoje aqui na Igreja da Juventude, eu também estou pastoreando os nossos outros 8 pastores aqui da Juventude, né? Então, tem sido até um tempo um pouquinho diferente e a correria um pouco maior nesse processo, mas tem sido muito interessante porque a gente tem desenvolvido algumas coisas, a gente tem entendido umas direções do alto de como trabalhar até em equipe, em colegiado, nessa parte pastoral, com dinâmicas tão diferentes e áreas tão distintas, porque aqui a gente trabalha do pré-adolescente até o jovem adulto, na verdade, né, com áreas, com segmentos diferentes. Mas uma das coisas que tem gerado juntos é que no ministério, no pastoral, a gente precisa trabalhar sempre 3 coisas. Primeiro delas, paixão. Eu não posso perder a paixão, o fogo tem que estar ardendo, tem que estar queimando, eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito, tem que fazer tudo como se fosse para Deus de verdade, porque aí as coisas acontecem. Além da paixão, eu preciso ter lealdade. Lealdade que as pessoas trabalham comigo, porque infelizmente o nosso inimigo é sujo e tenta colocar um contra o outro, porque sabe que se a gente brigar, a gente vai deixar de estar prestando atenção naquilo que Deus tem pra gente. Então, se alguém vem falar alguma coisa para mim de outro pastor nosso aqui da nossa igreja, ou de qualquer outra igreja, e eu falo assim, cara, você já foi conversar com essa pessoa? E primeiro eu vou defender. E depois, ao invés de ficar falando para os outros, eu vou direto na fonte, vou direto na pessoa e falo assim, cara, o professor fala tal, tal, tal coisa. Não para julgar, mas para ouvir outra versão e falar assim, você está precisando de ajuda? É verdade isso? Não é verdade, né?
vamos ajudar nesse processo, mas agora, se vem uma fofoca e eu já dou comentário e falo assim, nossa, o quê? Esse pastor aqui nosso fez isso? Não é possível. Cara, não tô nem dando possibilidade do cara se defender, já tô dando razão para outra pessoa, porque eu ouvi uma parte da história só. Isso não é nem bíblico, gente. Não é assim que as coisas funcionam. Então, eu preciso ter lealdade. Por quê? Quando eu não tenho lealdade, isso causa divisão. Mas o Espírito trabalha em unidade, não dividida. E aí as coisas têm que ser diferentes. Lealdade, paixão, e a última delas é devoção. Eu não quero trabalhar com gente que não tem integridade. Eu não quero trabalhar com gente que não tem intimidade, tempo de secreto. Por quê? O secreto revela o sobrenatural. O secreto vai revelar aquilo que a gente pode viver. E às vezes eu vejo gente que fala assim, nossa, mas eu tenho tantas responsabilidades na igreja, já estou pregando isso, aquilo, e o cara consegue por um tempo até dar uma omitida, ele depois de um tempo de experiência ministerial até sabe que palavras usar, como fazer uma oração que talvez pode parecer ou dar a impressão que está mexendo com as pessoas, né? Às vezes conta uma piada, um negócio, o povo acaba gostando e sabe, fala até as verdades bíblicas, mas se ele não tem vida com Deus, cara, vai ser só fogo de palha e não vai tocar o coração das pessoas e não vai transformar a vida das pessoas de verdade. Então, entre a devoção, que é um termo que acaba sendo utilizado mais na igreja católica do que na evangélica, na verdade, né? Pelos devotos e tal, eu vejo que a gente precisa trabalhar a nossa devoção, cara. E a devoção para mim é, cara, todo dia, inegociavelmente, eu preciso ir por secreto, eu preciso ter tempo com Deus, porque se as pessoas não conseguem olhar para mim e verem na minha vida um referencial de alguém que tenta buscar da melhor maneira possível um relacionamento com o Senhor, cara, os que estão abaixo de você vão ser muito pior que você. Para mim, tem uma frase de um pastor amigo meu que sempre dizia que ele era militar, né? Ele dizia assim, ó, quando o líder se senta, o liderado se deita. Então não adianta você querer cobrar de alguém que está abaixo de você algo melhor do que você consegue oferecer ou do que você vive de verdade. Então se você não tem intimidade, se você não tem ouvido no secreto, cara, não adianta querer cobrar do povo de verdade. Eu lembro que, acho que foi o pastor Pascoal, no tempo que ele estava na Convenção Batista, que fez uma pesquisa em várias áreas. Uma das perguntas era o tempo de oração que os pastores batistas brasileiros tinham. Sabe qual que foi a média diária de tempo de oração dos pastores batistas? 10 minutos. Se o pastor ora 10 minutos, quanto é que você acha que ora o povo, gente? Não dá. E a gente fala de quer viver um avivamento, a gente quer viver coisas novas com Deus, a gente quer, né, ver coisas sobrenaturais acontecendo. Cara, mas a gente não ora. E quando você pergunta, né, num auditório, talvez na minha, na tua igreja, quando você pergunta quem já leu a Bíblia, olha, se der 50% tá bom já, né? Porque a maioria até hoje não leu a Bíblia e tem gente que até hoje fica questionando o Velho Testamento e esquece que os autores, né, inspirados pelo Senhor que escreveram o Novo Testamento, eles só tinham o Velho Testamento e não tinham o Novo Testamento para poder ficar consultando como a gente tem esse privilégio. Mas o Velho Testamento eu não vou nem ler. Gente, é a palavra de Deus, a gente tem acesso a ela e eu vejo que muita gente acaba negligenciando esse acesso. Agora, se a gente não consegue nem guardar a palavra e viver a palavra, então, se não é o teu caso, talvez tenha que repensar se ser líder em igreja ou ter a aspiração pastoral ou ser pastor realmente é o que Deus tem para você, né? Então, acho que isso é muito importante aí para a gente poder estar caminhando ministerialmente e crescendo aí cada vez mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Perguntas, alguma coisa que às vezes eu me empolgo, vou falando mais aí, Thiago. Pode ir me cortando de vez em quando aí também, não tem problema. Alguma pergunta, gente, alguma coisa específica aí, fiquem à vontade também. E tá tranquilo, se alguém tiver alguma coisa para perguntar, aproveita. Deixa eu até te mandar o link daquele negócio que eu te falei do estudo, que tem os textos lá também, daí você pode mandar pro pessoal também, Thiago. Sabe? Beleza, pastorzão. Pastor, eu tenho uma pergunta mais sobre a sua comunidade. Todos os pastores da primeira igreja batista são tempo integral ou exercem pastoreio junto com
alguma outra coisa junto ao trabalho, seja o que for, assim? Até uns 2 anos atrás, todo mundo que o pastor Pascoal pedia o concílio, né, ou ordenava, eles eram integrais. O pastor Pascoal tem uma regra. A primeira regra que ele tem para ordenar alguém é que um pastor, para ser ordenado, não é só ter seminário ou saber de Bíblia. Ele tem que ter ovelha. Então, se o cara ainda não trabalha na igreja, não serve de alguma forma, o pastor Pascoal não pede concílio dessa pessoa. Então, ele pastoreia, para ele pastor tem que ter ovelha. Então, se o cara não tem ovelha, não tem um grupo que ele pastoreia, ele deixa, vai dando uns ganchos nos caras para na geladeira. Mas aí, uns 2 anos atrás, a gente teve a ordenação do pastor Lauro, que é o nosso ministro de louvor ali da juventude, e do pastor Isaac, que agora está cuidando de um campus nosso ali no Uberaba também, né? Que foram dois totalmente diferentes que não havia acontecido na nossa igreja antes ainda também. O Lauro hoje ele não recebe da igreja, ele tem uma produtora na casa dele, está muito bem nessa parte e dedica parte do tempo dele para essa parte pastoral. Só que como ele também não tem esse tempo integral, ele não tem as mesmas responsabilidades que alguns pastores da igreja, como por exemplo, uma vez por mês, pelo menos, os pastores da igreja fazem um plantão pastoral que a gente chama, que nesse dia, né, se cair no meu dia, eu faço funeral, visita hospitalar, mas como esse cara tem uma agenda diferente, dele não tem, por exemplo, essa entre outras responsabilidades. Então hoje já acontece, mas desde que essa pessoa possa se manter sozinha, mas também exerça alguma função na igreja, né? O pastor Pascoal não ordena ninguém, não pede o conselho de ninguém, só por pedir, o cara vai ser pastor aí, não sabe o que vai fazer. Não, então procura outra igreja. Mas daí é uma política do chefe, né? Entendi. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta, gente? Para perguntar sobre o pastoreio, chamado? Eu queria agora fazer uma... Alguém? Não? Eu queria só... Não sei se o senhor já acabou o conteúdo, mas eu queria perguntar como que o senhor identificou esse chamado, assim, na sua vida, o chamado pastoral. Eu sei que o senhor já é filho de pastor, então já dá uma ajudinha, assim, a identificar, mas como quando que ardeu essa chama para ser pastor? Na verdade, eu sou a terceira geração de cristão evangélico na família e a segunda geração de pastor já, na verdade, né? Olha aí. Mas, para ser bem sincero com vocês aqui, quando eu era adolescente, que eu tive esse entendimento de chamado, assim, eu não queria, porque eu via meu pai passando os percalços, tendo que fechar a igreja, né, e as coisas um pouco pesadas ministeriais que aconteciam. Eu admirava muito, sempre gostei da igreja, nunca cheguei a me afastar nem nada assim. Mas eu confesso para vocês, no tempo da adolescência, por mais que eu queria ajudar e fazer um monte de coisa, ser pastor não era alguma coisa que passava na minha mente, por mais que às vezes as pessoas falavam que eu já era meio pastorzinho e coisa assim, mas eu não curtia muito naquela época. Mas quando eu estava num acampamento de uma agência missionária, teve um culto da fogueira e foi feito um chamado, na verdade, pastoral e missionário. Então, naquele dia, primeiro eu acho que eu entendi um chamado mais missionário para mim, com uns 14, 15 anos, mas isso foi amadurecendo com o tempo. Perdão. E aí eu fui entendendo que pastor também é missionário, só que num lugar diferente, talvez eu não vou vir para um outro lugar, né? Então, fui entendendo que no meu caso seria algo mais pastoral, mas isso no tempo de secreto, orando, tentando entender. Mas eu tinha uma vontade muito grande de fazer uma outra faculdade antes da teologia. Orei, Deus deu a direção e eu fiz relações internacionais. Sou formado nisso também pela Unicuritiba, mas da metade para o final, quis desistir do curso diversas vezes, porque eu queria ir para o seminário de uma vez, mas aí, como eu faço as coisas com excelência, eu fui lá, terminei, falei, Deus tem propósito com isso, vai usar de alguma forma, e Deus já usou diversas formas aí no tempo da minha história, mas também no dia que eu terminei ali, eu já estava entrando no seminário logo depois para poder já preparar, né? Na minha condição, na minha família, não tinha como fazer as duas faculdades ao mesmo tempo, financeiramente falando agora. Então, precisei começar a trabalhar, me manter, pagar, né, o seminário, pagar a própria faculdade. E aí, talvez, se tivesse condições da família, tinha feito os dois juntos lá e me virado, né? Mas não era o meu caso, então, dou graças a Deus por isso, pelas experiências que eu pude ter nesse processo também aí, né? Mas quando chegou a hora mesmo que eu já estava no seminário, estava muito bem de vida, trabalhando no banco e crescendo muito bem, muito, muito ali também, com salário bom já. Deus foi lá e falou, ó, Lucas, agora está na hora de integral, ir para o chamado e tal.
Só que eu passei um ano orando, fui recebendo alguns convites de algumas igrejas para entender, e quando eu entendi a direção de Deus, que era para eu entrar na PIB e ir ali para a Palavra da Vida, onde eu fiquei mais um tempo, agora já não mais, né? Mas naquele início que as duas instituições compunham o meu salário, eu passei a ganhar um quinto do que eu ganhava, pra você ter uma ideia. Mas eu tinha a certeza e a convicção de que Deus tinha chamado e era isso que eu ia fazer da minha vida. Então Deus foi abençoando, as coisas foram acontecendo, né? Mas e desde até com minha esposa, desde que a gente conheceu, na hora que a gente estava namorando, eu era bancário, tinha uma condição, mas eu falava, ó, Deus tem um chamado para minha vida, eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu sei que eu vou ser pastor, eu não sei onde, como diferente de muitas pessoas, eu não entendo que eu tinha um chamado para a PIB, eu nem era da PIB, na verdade, eu cresci no Bacaxeri, e a minha adolescência, início da juventude, foi na Batista do Afonso Pena, onde meu pai era pastor. Tinha amizade com o Michel de muito tempo, na verdade, por causa da Palavra da Vida, né? A gente nunca foi da mesma igreja. E em 2004, 2005, eu passei um ano na PIB ajudando ele, a pedido dele, pela amizade que a gente tinha com algumas coisas com adolescentes, na época que eu trabalhava, mas deu um ano, eu falei para ele que ficava um ano só. Voltei para a igreja do meu pai para ajudar lá e dei um tempo daquela fase. Até que daí em 2010, 2011, ele voltou a me convidar de volta. E uma das respostas que eu tive em oração foram duas respostas que Deus me deu com relação à PIB. A primeira, que estava na hora de chegar alguém que ia poder fazer acontecer o conselho de Jetro de Êxodo 17, 18, de levantar líderes em meio ao povo para começar a ficar mais leve o processo que eu entendi que Deus tinha para mim com relação àquele tempo, para trabalhar junto com o Michel. E a segunda coisa, que foi muito claro, né, nesse sentido com ele, Deus falou assim, ó, você vai para lá para não deixar o meu servo morrer. Eu achei tão pesado, na verdade, mas era porque o Michel, ele estava com os adolescentes, tinha acabado de assumir os jovens, ele pregava sexta, sábado, às vezes domingo, e abraçava tudo e fazia tudo, e ele trabalhava 2 meses e ficava 2 meses afastado porque ele estava doente, porque estava mal, daí trabalhava 3, afastava 1 e ficava nesse negócio o tempo inteiro. Então, desde que eu cheguei lá, graças a Deus, ele não precisou ser afastado de volta, então já estou feliz que é uma das coisas que Deus me trouxe lá para poder ajudar a dividir um pouco o fardo aí no ministerial para tentar ficar um pouco mais leve. Ainda é corrido, ele é pesado, às vezes ele dá umas apertadas lá, e agora está com umas crises de labirintite, depois eu tentando trabalhar mais, porque eu acho que o chefe aí não estou cumprindo o que Deus me trouxe para fazer também aqui também, né, nesse sentido. Ah, que legal. Gente, alguma pergunta? Se você não quiser falar e abrir o microfone, que eu sei que você tem um pouco de vergonha, pode mandar ali no chat, ali você pode perguntar, ainda dá tempo aí, uns 2 minutinhos, para você mandar se tiver alguma pergunta. Alguém falou? Olha lá, Poli e Joe. Eu primeiro. Tá bom, Poli. Então, eu vim de uma outra igreja, né? Eu vim da Adventista da Promessa, e eles não entendem chamado para mulheres referente ao pastoreio, né? Uma mulher, no máximo, pode ser uma missionária, acompanhar o esposo e tudo mais. Daí eu queria saber de vocês, assim, né, da Batista, como vocês enxergam isso referente ao Ministério da Mulher, referente ao pastoreio? Entre essas igrejas deve ter, né, uma mulher, né, não que eu concorde, tá, gente, por favor, não entenda mal, não, só pode ensinar, desde que ensina as crianças, né, e começa todos uns negócios complicados, né, pesados até. Eu vejo de uma maneira um pouco diferente, por mais que eu tenha alguns textos, né, que a Bíblia vai trazer com relação a um foco maior com relação aos homens estarem ministrando a palavra e tudo mais. A nossa própria Convenção Batista levou muito tempo para rever essas situações, mas agora, mais recentemente, acabou revendo e autorizando, né, formalmente o ministério, o sacerdócio também feminino. Na nossa igreja, a gente ainda não tem pastoras ordenadas, a gente tem algumas ministras que já exercem a função pastoral, mas eu acho que não vai levar muito tempo para a PIB ter. Eu acho que talvez ali o pastor Pascoal não quis ser um dos primeiros também só, na verdade, né? Porque daí todo mundo fica na meio de bobeira. Mas a gente tem várias seminaristas nossas na juventude que pregam excelentemente bem, pastoreiam super bem. E vamos falar bem a verdade aqui. Não sei como é que é na igreja de vocês, mas na minha e várias que eu passo por aí, olha, a mulherada tá dando de 10-0 nos homens aí em várias áreas, tanto que fica chamando os homens, gente, quem que vai ajudar? Quem que vai liderar?
parece 2 homens para 10 mulheres, normalmente lá o percentual, gente, é um negócio assim absurdo, né? Eu até estava vendo uma tese de TCC, um TCC agora de uma seminarista nossa que acabou de estar se formando no seminário, e foi bem interessante porque ela fez sobre as mulheres nos avivamentos da história. Achei bem legal, na verdade, até porque não é muito citado, e ela conseguiu encontrar vários textos, vários livros que vão citando também algumas das mulheres envolvidas em grandes avivamentos. Então, sempre estava envolvida, mas aí, no caso, ela coloca em algumas situações, não só o envolvido, não só como auxiliar, não só do lado, mas inclusive sendo algumas das pessoas que estavam ativas, participantes e até pregando em alguns lugares, né? Eu vejo muito forte, por exemplo, quando teve o avivamento na Rua Azusa, e aí, naquela época, tanto a questão da mulher quanto a questão da pele era uma coisa muito complicada ainda, na verdade. Mas lá, durante a fase do avivamento, não tinha segregação racial e nem segregação de gênero. Homens e mulheres pregavam, oravam, faziam as coisas acontecer, e as pessoas tinham até um periódico que eles escreviam, né, um texto lá, e os pastores, os líderes colocavam os seus nomes, e naquela época eles entenderam tirar o nome deles para que a glória fosse só de Deus. Então era um negócio assim, muito diferente, né, que eram colocados. A gente não tem... Eu não sou contrário, nós como igreja não somos contrários aqui na PIB também, na verdade, só é uma coisa que ainda é muito nova, e eu entendo até a ansiedade, a vontade de querer resolver, né, e colocar essas coisas mais em prática, mas infelizmente eu vejo que nas igrejas e na sociedade de uma maneira geral as mudanças são mais gradativas do que às vezes a gente gostaria. Até tem um texto que eu gosto muito em Romanos, no capítulo 15, onde Paulo, do versículo 1 até o versículo 3, onde Paulo vai falar sobre, vai fazer, na verdade, uma comparação da igreja com o tempo da peregrinação no deserto. Ele vai dizer que, nesses versículos, a igreja, né, o povo peregrinando no deserto, os mais jovens, né, ou os líderes, são aqueles que podem determinar a direção para onde a igreja vai ou a caravana vai. Mas os mais velhos são aqueles que determinam a velocidade que a igreja vai. Eu não creio em mudanças na igreja que são drásticas, que vão trazer ruptura, trazer divisão. E por mais difícil que isso às vezes seja para a gente, até para mim entender, algumas mudanças, infelizmente, levam mais tempo para acontecerem. É difícil eu querer cobrar do cabecinha branca que para ele talvez não vai mudar. Mas as próximas gerações eu acredito que já vai ser bem mais fácil, ou bem mais simples, ou bem mais tranquilo lidar, por exemplo, com a questão da ordenação pastoral feminina também, né, nesse caso. Nós acreditamos, não temos dificuldade com isso, e vejo, por exemplo, em vários textos do Novo Testamento, Paulo citando não só os homens, mas as mulheres, como Priscila e tantas outras ali, com relação ao trabalho que elas exerciam com as igrejas de verdade em cada lugar também, tá? Não sei se respondiam. Legal, pastor. Respondeu sim. Obrigada. Legal. A gente é por origem batista também, né? A Shalom é batista, não faz parte da Convenção Batista, já faz bastante tempo já. Temos pastoras consagradas, não temos ministério individual de mulheres consagradas pastoras. As nossas pastoras são as esposas de... Nem toda esposa de pastor é pastora, mas algumas são consagradas pastoras na nossa igreja e são consagradas no mesmo processo dos homens. Então, a gente já tem mais voltado com quem já é pastor. Com o casal já no caso aí, né? O casal, isso. Os dois são consagrados pastores juntos, e temos só pastores homens que a esposa não é, então vai muito realmente do chamado, da vocação, daquilo que parte mais do coração. Joe, tu queria perguntar? E aí, boa noite, Lucas, parabéns pelo seu trabalho aí na Semana do Avivamento com a PIB. Amém, glória a Deus. A minha dúvida, na verdade, é no sentido mais missionário, junto com o pastor. Eu tive a honra de conhecer o seu pai ali na PIB, ali, conversei muito com ele a respeito das missões que ele faz e tudo mais, e a minha dúvida é assim, qual é essa linha de divisão entre ser um missionário e ser levantado como pastor?
Porque eu percebo que a tendência hoje em dia é que está sendo levantado muitos pastores missionários, mas muitas vezes isso daí vai deixando de lado essa parte de ser missionário para pastorear, entendeu? Então, assim, eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso, você que tem um pai que é missionário, pastor, né? E isso é muito Uhum. legal. Na verdade, eu acho que as duas coisas estão bem mais envolvidas do que a gente imagina ou a gente acaba fazendo separação. Algumas agências missionárias ah, enviam missionários sem serem pastores, sem terem formação teológica. E não é errado, não é um problema. Outras, por exemplo, já exigem que a pessoa tenha uma formação teológica, que a pessoa seja ordenada pastor até ser antes de ser enviado, né? Então, por exemplo, quando a gente fala numa igreja batista, né, como as nossas aqui, por mais que não esteja na convenção, é natural que quem vai ministrar a ceia sejam pastores, né? Mas tem denominações que não têm essa exigência, então é um pouco diferente o processo. Mas quando a gente fala de igreja batista, se o cara vai para o campo missionário como missionário, mas também não vai nem poder ministrar ceia, fazer casamentos ou coisas assim, também é um pouco mais complicado, na verdade. Eu vejo que as duas coisas caminham mais juntas e a gente que acaba separando um pouco, sabe? Meu pai, no caso, ele já era pastor e depois se tornou missionário, então é até um pouco mais tranquilo. Mas na função, todos exercem a função pastoral. Acho que a diferença, na verdade, nesse caso, é o chamado com relação à localidade. Se eu sou chamado para a igreja local, com essa função pastoral, ou sou chamado para a igreja agora mundial, não do reino de Deus, né, mas não do vizinho nem nada assim, né, mas a mundial no sentido global, né, nesse caso, para plantar uma igreja, seja na mesma cidade, seja em um outro país. Então, com relação a essa localidade, tem esse lado mais missionário, realmente, daí, né? Legal, valeu. Pastor, que interessante, né? Como a cabeça da gente, que na minha concepção, o missionário, como a gente não tem, a gente tem missionários fora, a gente tem um trabalho em Guiné-Bissau, mas para mim, já enviamos missionários aqui que não eram pastores, porque na minha concepção e na minha mente, o missionário está mais conectado com o evangelista do que propriamente com o pastor. Uhum. E aí, por exemplo, a PIB já tem essa percepção. Essa percepção. Eu acho que a diferença, talvez, é uma separação que a gente faz na cabeça, porque se eu entrar assim, não, então o pastor, né? Vou pegar bem com relação aos 5 ministérios. O pastor não é evangelista? Ele pode não ter o dom do evangelista, ele pode não ser o cara mais evangelista da face da terra, que pode ser um cristão, né, de qualquer esfera, em qualquer situação, o cara ser um cara que tem essa facilidade. Mas quando a gente fala do sacerdócio universal, todo mundo tem que ser evangelista. Eu posso não ser tanto igual o cara que tem um dom para isso. Quando acho que a questão da cabeça é que a gente separa demais um pouco essa questão, né? Porque no final das contas, a gente fala missionário, mas é que no final das contas, todos nós temos uma missão. Mas a minha missão não é ser pastor, ser missionário, ser um crente exemplar. A minha missão, na verdade, é honrar a Deus. E é diferente. Eu posso honrar a Deus no campo missionário, posso honrar a Deus na igreja local, posso honrar a Deus no meu trabalho, posso honrar a Deus na minha casa, em cada esfera da sociedade aí também. Eu acho que isso a gente colocou muito na nossa cabeça, às vezes até acaba. Acho que esse é um dos objetivos do curso, né? É desmistificar algumas coisas que para as pessoas, tipo, se prendem e não conseguem chegar na totalidade, a plenitude daquilo que Deus chamou elas para fazer, por causa de algumas coisas que a própria, às vezes, religião colocou como empecilho de chegar até o lugar, né? Até quando o Douglas Gonçalves me indicou esse livro lá dos Caminhos Esquecidos, no começo do ano, eu estava lendo, ele falou, por exemplo, e é nítido, né? No caso dele, o chamado dele é para mestre, né? Pô, ele é super didático para ensino, é o forte dele, da igreja dele. Então, é o lado que naturalmente ele vai puxar. Mas não é por isso que ele não pode ter um lado também profético. Então, já que eu sou mestre, então não posso orar? Né? Então não posso, né? Às vezes Deus deu uma música lá, não posso trazer e juntar com o pessoal que sabe disso mesmo e talvez tentar trabalhar. Então não posso evangelizar quando eu sair na rua, né? Ou, né? Qualquer coisa nesse sentido, assim, né? Então, não tem essa parte apostólica, não posso abrir novas igrejas. Então ele trabalha de um jeito um pouco diferente, que é um pouco daquele livro lá do Caminho Esquecido, vai trabalhar também nesse sentido, né? Legal, isso aí. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Senão vamos liberar o pastorzão. A gente faz depende aí da semana, a gente faz sempre um sorteio. Hoje a gente está sorteando esse livro aqui do Thiago Brunet. Tem um kitzinho, deixa eu pegar aqui.
Esse aqui vai ser para quem concluir o curso, que é do C.S. Lewis. Pô, esse é legal, isso daí. Combinha de livros também. Então a gente, Pô, cartas no finalzinho... do Diabo Superior ali é forte, esse aí. Esse é bem legal. Tem sobre Tem história. minha companheira aqui que tá cobrando aqui já. Olha que lindo. A bebê já está dormindo, pastor? Já tá dormindo faz tempo já, filho. Graças a Deus. O meu tá aqui conectado ainda lá. A bagunça. Legal. Pastorzão, se ninguém mais tiver alguma pergunta, agradeço. Muito obrigado pelo tempo que o senhor dedicou aí. Obrigado por ter aberto esse espaço aí na sua agenda de nos servir. E Imagina, foi uma alegria receber você aqui. Um abraço aí na sua esposa, na sua filhota, que Deus abençoe vocês. Amém. Logo a gente vai aí visitar, vamos com a galera aí visitar o culto. Nosso culto é no domingo às 8, então dá para ir no sábado aí. É verdade, boa. Vem sim. Mas quando vierem, me dá um toque lá, que a gente faz um tour aí, para vocês conhecerem outras coisas também. Não tem problema, legal. Tamo junto. Fechou. Aí eu te mandei o link ali, Thiago, só, né, dessa apresentação que eu tinha lá, desse processo de supervisão que a gente está montando aqui na igreja. Se quiser mandar pro pessoal, pode mandar. Eles verem lá, ali tem todos os textos bíblicos, as referências lá que a gente foi trabalhando. Legal. Essas cartas paulinas aí que são legais também. Perfeito. Depois eu compartilho lá no grupo com eles para eles terem um conteúdo também para lerem e ter já mandei lá também os livros para eles anotarem. Quem gostar de literatura pode já vai atrás também ser abençoado. Obrigadão, pastor. Deus abençoe. Foi muito bom. Obrigado por ter dedicado esse tempo aí. A galera está agradecendo aí no chat. Com certeza vai ser de edificação para todos nós. A aula vai ficar gravada também, depois a gente pode revisitar com o tempo. E aí, se quiser lembrar alguma coisa, está lá também no YouTube do Unique. Deus abençoe, brigadão. Um abraço aí, agradeço a igreja por liberar o senhor nessa noite para a gente. Imagina, valeu, gente, estamos juntos aí. Deus abençoe vocês aí, que essa igreja cresça cada vez mais para a honra e glória de Jesus e para saquear o inferno mesmo aí e agitar essa cidade aí, que Curitiba é a cidade do avivamento, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Deus abençoe. Valeu, gente. Tchau, tchau.